dia a todos. Eu sou Maurício do canal Desmiteologizando. Eu queria dar continuidade, né, ao nosso estudo do alfabeto hebraico, né, que ele constitui até de 22 consoantes. E eu fiz a separação desse estudo em blocos, né, para ter um maior entendimento. Por exemplo, né, eu quero fazer a primeira associação entre dois elementos, né, que verificamos no alfabeto, que seria o elemento de força, né, de liderança, de ancestralidade, que personifica o boi, né, que é uma divindade cananeia, né, que foi incorporado no alfabeto fenício, representa até o deus El. E o segundo elemento seria destaque. Por que destaque, né? Interessante que, como naquela época do antigo Israel, né, existiam muitos beduínos e os beduínos andavam normalmente de camelos, né? Então, quem ficava sentado no camelo tinha mais proeminência porque estava, né, na parte mais alta. Então eu vou utilizar dois acrósticos, né? Por exemplo, o primeiro, que é o Aleph, que ele se torna a língua muda, e a segunda seria a letra Gimel, né? Então, a associação entre essas duas frases, né, pelos seus radicais, nos dará um maior entendimento, né, para a formação das frases seguintes. Isso seria das frases primeiras, né? Por exemplo, verificamos algumas frases. Por exemplo, a palavra Av, né? Você vê que ela é guiada pelo Aleph, né? Então, o que é o Aleph? O Aleph é aquele que dá força, aquele que guia, né? Aquele que é o pai da família, que é o ancestral, né? Aquele que dá continuidade. Então, tudo é guiado pelo elemento de representatividade da força, né? Aquilo que guia com força. Por exemplo, verificamos a palavra Av, que significa pai. Então, vemos o elemento Aleph e o elemento Beit, que é casa, né? Beit ou Veit, né? O Beit, né, ele teria o V, ele teria som de B se tivesse um ponto de daguesh forte, né? Então, aí no caso, Ab significa pai. Por que pai? Pai é o senhor da casa. Por exemplo, vemos a palavra Avraham, que significa o quê? O pai das nações, né? Do qual vemos no livro de Gênesis, capítulo 12. A outra frase que também verificamos significa a palavra Ish. Interessante que Ish significa homem. Ele é guiado, começado pela palavra Aleph, né? Ele tem guiado com o Patar, o Yud e o Ish. Então Ish é homem, né? E outra palavra interessante também que verificamos é a palavra Adam, que é o pai da humanidade. Você vê como é que ele é o pai da humanidade. O seu prefixo é o quê? É o Aleph, né? Então, o Aleph é aquele que dá forças, né, para o restante da frase, para que ela tenha um sentido mais categórico, muito mais forte. Por exemplo, também verificamos a palavra Ishar, que é mulher. A mulher é o que? Ela é a dona da casa. A mulher é a força da casa. É ela que guia a família. Vemos a outra frase, irmão, que significa ar, né? Interessante que vemos a palavra Aleph e Heit. Heit é aquilo, é uma cerca, aquilo que separa. Então, o irmão, ele tem a conotação do quê? De proteger o outro irmão. Sempre o irmão mais velho vai proteger o quê? O irmão mais novo. Outra frase que também podemos verificar é a letra Or, que é seguida do Aleph, do Vav e do Resh. Interessante que quando há o princípio de criação, né? Então a luz é fixada, então o Vav é fixar. Então a força que fixa é aquilo que vai guiar o homem, é a luz, é aquilo que guia o homem. Tá bom? Verificamos aqui uma palavra muito interessante, que é Oved,
que significa destruição. Interessante que também verificamos, por exemplo, no livro de Apocalipse, a palavra Abaddon, né, que significa destruição. Olha que interessante, porque vem o Aleph e o Beit e o Dalet, né? É aquele que destrói tudo, que destrói toda a casa, entendeu? Então verificamos também esse sentido. Uma palavra também que verificamos é a palavra El. Mas esse El, ele tem um segul, né? Então, ele tem o Aleph e o Lamed. O Lamed é o aguilhão, né? Ou então um cajado. É aquele que guia com força. Então, ele dá o quê? A direção. É isso com a palavra Shegula. Vemos outra frase também muito interessante, é a palavra Eretz, que é a palavra terra, né? De lugar, né? Criou Deus o céu e a terra, verra aretz, e a terra, Bereshit bara Elohim verra aretz. Então, no princípio, criou Deus os céus e a terra. Então, a terra é uma força que, o quê? Que gera vida. Outra palavra também que verificamos é a palavra Abir, que significa poderoso, porque tem a letra Aleph e a letra Beit, né? Seguida com o Yod e com o Resh. Então, Abir significa poderoso. Uma palavra também muito interessante que é Adonai, ou Senhor, né? Aquele que guia, ele é um senhor, ele é um mestre, ele é o líder. Então, ele está seguido pela letra Aleph e pela letra Dalet. Olha só que interessante. A força da casa, né? Então, ele é um senhor, é um mestre, né? Que é guiado até mesmo depois pelo Mem Sofit. Ok? Então, vemos aqui a palavra Ot. É uma marca. A palavra Ot, ele tem a marca do Aleph, o Vav e o Tet, né? Que significa o quê? Aquilo que marca. É a marca que, por tese, seria que Deus tinha colocado a Caim após ele matar ao seu irmão. Mas há várias teses a respeito do que seriam essas marcas. Alguns hebraístas, né, seguem algumas correntes de pensamento que entram em divergências, ok? A outra palavra que eu quero verificar com vocês aqui seria a palavra Gimel, que seria a seguinte, né? Porque Gimel ele está representando algo como destaque, né? Por exemplo, estou usando esse acróstico que seria o camelo. Então, tudo aquilo que está alto. Então, toda vez que você vê a palavra, né, Gimel, que é a primeira palavra G, né, de G, não G, G, significa algo que é alto, que tem destaque. Então, com isso, vemos algumas frases. Por exemplo, G significa orgulho, Gaar significa ser exaltado, Gaon significa majestade e alteza. Você verificando que tudo aquilo que tem destaque começa com a letra G. Goel, né? Que significa redentor. Geut, majestade. Gadol, interessante que a letra Gadol, vemos que é a letra G, né? G, parece até uma cobrinha. E Dalet, né? Dalet que significa porta, né? A grande, vamos dizer assim, literalmente, né? A grande da casa. Mas significa o quê? Gadol é grande no masculino e Gadolat no feminino. Uma outra palavra também que verificamos é a palavra governante, que significa Gog, né? Você pode fazer até associação entre a cidade de Gog e Magog. Então verificamos que a letra Gog, ele tem a letra G, né, de Gimel, o Vav, né, que é algo que fixa, né, como se fosse uma estaca, aquilo que fixa, e o Gimel de novo. Então significa o quê? Né? Aquele que governa. Gavenon significa monte elevado, né? E verificamos aqui outra frase, colina, que significa givear, né? A palavra gavar, né, é uma palavra que significa ter força. E outra palavra também que significa gag, telhado, né? Então verificamos algumas palavras. É lógico que tem outras palavras, por exemplo, que mesmo tendo a mesma raiz, ela vai assumindo conotações um pouco diferentes, né? Então, toda vez que você ver uma palavra, por exemplo,
É lógico, dentro de um determinado texto, de um determinado contexto, quando você vê a primeira palavra do alfabeto hebraico, né, que seria uma consoante, pode ser Aleph, Bet, Gimel, Dalet, Rei, Yod, Vav, e sempre corresponde, né, ao símbolo correspondente que seria no picto hebraico, ok? A palavra ela vai, por exemplo, ela vai ter maior transformação no período intertestamentário pela influência dos persas, né? Por exemplo, como um nome Gabriel, né, que vai ser uma junção do idioma cananeu El e Gabr, né, que é persa, que significa governar, né? Aí você vai ver o que? Uma interpretação, a origem de um outro nome, né? Gabriel, aquele que assiste diante de Deus. Ok? Essas informações aqui que eu estou estudando para vocês. No próximo vídeo eu vou fazer a associação entre outras frases, ok? Para que treinando essas frases no dia a dia, ela fica muito mais fácil de assimilar. Então, eu fiz algumas palavras associadas em blocos, né? Em seguida, em outros vídeos eu mostrei outras para que ficam para melhor associação e um melhor entendimento. Muito obrigado pela atenção de todos, viu? E tenha uma excelente tarde. Se você estiver gostando do vídeo que eu estou postando, por gentileza, dê um clique, né, no meu canal e o anuncie. Muito obrigado para todos e tenha uma excelente segunda-feira.